TV Sindireta, um oferecimento do Sindicato dos Servidores Públicos Civis, da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Um sindicato fundado em 27 de outubro de 1988. Dez horas e 2 minutos. Estamos iniciando a TV Sindireta hoje, juntamente aqui temos nosso convidado especial, nossa presidente do IPREV, né, que nos honra aqui com a sua presença, e também temos aí o nosso diretor parlamentar e o conselheiro também do IPREV, né? O Conselho Fiscal também está aqui hoje para esse debate, porque tivemos várias reuniões essa semana, inclusive uma reunião na Central Única dos Trabalhadores com relação à mensagem do governo à Câmara Legislativa, que trata exatamente da contribuição patronal. E isso realmente incomodou muito o servidor, porque logo chegou a mensagem para os servidores que viria aumentar, né, a contribuição previdenciária do servidor, aquela que você paga mensalmente, né, os seus 14%. E a gente está trazendo aqui mais do que nunca a nossa presidente, exatamente para esse esclarecimento, né? Por que está fazendo esses ajustes, né? Tivemos uma decisão também, acredito que seja isso, ela vai estar aqui explicando para a gente. Então, quero dar aqui o nosso primeiro bom dia, né, à presidente que nos honra aqui com a sua presidente, Raquel, doutora Raquel, né, que hoje preside o Instituto de Previdência do Governo do Distrito Federal, né, e está ali em defesa da nossa casa, né? É um patrimônio hoje nosso, dos servidores públicos. Então, quero dar o primeiro bom dia, né, à nossa presidente, Raquel, né, seja muito bem-vinda, né, a esse debate, Raquel, né, e também, depois, passando aqui para os nossos convidados também, Márcio Paiva e Marcelo Borba. Bom dia, Ibrahim, bom dia, Márcio, bom dia, Marcelo, e bom dia a todos os ouvintes, né? A gente sabe aí do quanto é importante tratar sobre previdência, né? O nosso servidor público, o nosso aposentado, o nosso pensionista está sempre preocupado, né? Seja com o quanto vou contribuir, quanto vou receber. Então, isso é sempre uma preocupação e faz sentido a gente ter aqui um momento, né, para poder trazer esclarecimentos. Verdade. Pois é, bom dia, doutora Raquel, presidente substituindo o Valdir aí, de novo. Estou preocupado com o Valdir, viu, Borba? Né? É legal, porque o nosso programa fica muito sério, né? Uhum. E o programa é meio bagunçado, mas sim, que é uma bagunça organizada, né? Sim. Agradecer aqui a doutora Raquel, o Ibrahim aí substituindo o Valdir aí novamente, e está fazendo sucesso, né? Que está vindo sempre, né? Borba aí hoje, convidado especial aí, que é conselheiro lá do IPREV, né? Também é do conselho lá do Sindireta. E a todos que nos acompanham sempre aí na TV Sindireta. E que antes de ontem, né, nós tivemos a reunião na CUT, né, no dia 25 tivemos a Assembleia Geral do Sindireta, uma assembleia maciça, bem representada, né, presidente? E também tivemos no dia 1º, agora, né, o aumento lá do INAS, né, Isso incomodou muito os servidores, né, mas eles não entenderam bem. Mas já estava previsível. Já estava. Vamos tentar explicar que quem ganha pouco continua pagando pouco. Sim. O teto, que é R$ 1.500 e poucos reais, a pessoa não se preocupar com isso. Isso é para quem paga o teto, bolso, né? O bolso chama atenção. Mas não está trazendo aqui o presidente do INAS, né, para estar conversando com o servidor, sobre qual foram os ajustes. Sobre esse reajuste. Não é isso, Borba? Isso. Bom dia a todos. Estou aqui como diretor do sindicato, né? E como o tema que a gente vai tratar sobre a alteração da lei lá do IPREV, né? Da questão do Fundo Solidário Garantidor, né? Eu vim aqui participar para contribuir um pouco aí. A Raquel vai trazer, né, as explicações, esclarecimentos, né, sobre esse tema, e a gente está aqui para... Mas hoje também, Marcelo, você ocupa uma cadeira lá, né, no Conselho Fiscal. Sim, hoje eu sou do Conselho Fiscal, estou como presidente lá do Conselho Fiscal. Hoje a composição que são 3 servidores. Se eu não recordo, acho que mês passado alterou a legislação e como a gente está no nível Progestão 4, que é aquele mais avançado, agora se exigem 4
conselheiros, né, para ficar de forma paritária, né, mas nós ainda não temos, né, nomeado o 4º membro, que vai ser o membro do governo. Então, vão ser 2 membros do governo e 2 membros um conselho paritário, das entidades. Né? Agora passa a ser paritário. Então só vai dar empate. Como é que vai ser? 2-2 o tempo todo? Aí quem decide vai ser a nossa presidente Raquel. O presidente tem o voto de Minerva ainda, né? Que legal. O presidente do conselho tem o voto de Minerva. E no Progestão 4 também se exige que a presidência seja o desempate. Tem 2 votos. Representante da entidade, representativa das entidades. Tem que ser do representante dos trabalhadores. Diferente do CONAD, né? Que pode ser representante do governo. Legal. No Conselho Fiscal é obrigatório que seja das entidades. Legal. Presidente, então a ideia aqui é exatamente esse debate, né? E me parece que tudo nasceu de uma alteração que houve, uma decisão do Tribunal de Contas da União, né? Foi por isso que houve a movimentação do Instituto de Previdência nosso aqui, não é isso? Uma das razões para a gente poder movimentar essa questão foi o acordo feito no Tribunal de Contas. Então como já houve, tinha uma decisão do STF, e aí voltou para o Tribunal de Contas, e no Tribunal de Contas da União promoveu-se um acordo, né, Procuradoria-Geral do DF e a AGU, né, para que houvesse aí uma redução a cada ano até 2033 de 10% do Fundo Constitucional para o DF. No que seria essa redução, Raquel? O Fundo Constitucional, ele colabora hoje com o GDF para pagamento de aposentados e pensionistas da Secretaria de Educação e Saúde. Então, a gente consegue fazer uso desse valor no pagamento desses benefícios. E com essa decisão, a gente perdeu, nesse ano de 2025, 10% do que era repassado para 2025. Em 2026, a gente perde 20%. Em 2027, 30%. E assim até 2033, que a gente vai ficar sem esse repasse do Fundo Constitucional para pagamento desses benefícios. Automaticamente, isso significa dizer que a gente teve aí um impacto na hora de pagar os benefícios, porque era significativo para a gente esse repasse. Esses 10% é um prejuízo muito grande. Ano que vem, então, vai ser assim mais ainda. E a gente também tem um problema que se chama a longevidade. Isso não é problema, né? As pessoas viverem mais é muito bom. Mas as pessoas vivem mais e automaticamente tem mais pessoas se aposentando e o número de pessoas na aposentadoria acaba crescendo muito. E a gente tem hoje uma realidade muito ruim para o RPPS. Por quê? Porque eu tenho um número de ativos muito menor do que o número de benefícios que eu pago. Eu tenho 14 mil benefícios a mais do que o número de pessoas em atividade. Eu tenho 61 mil pessoas, estou fazendo só um arredondamento, 61 mil pessoas ativas para pagar 75 mil benefícios. Aumentou muito, né? Então, quer dizer, a relação já não é uma relação saudável. Verdade. Isso significa dizer que o fundo é deficitário. Sim. Essa situação também fica agravada. Por quê? Porque a gente tem uma perspectiva de recebimento para compensação previdenciária reduzida, porque o que acontece? O valor que eu recebo do INSS para compensar o tempo que aquela pessoa trabalhou na iniciativa privada e hoje ela está se aposentando no serviço público, é um valor que a gente esperava que fosse crescer e não cresceu como a gente esperou. Entendi. Como a gente projetou. E continuou o servidor aposentando, né? E continua o servidor aposentando. Então, e averbando esse tempo. Averbando esse tempo. Só que acontece que essa quantidade de pessoas que trabalhavam na iniciativa privada e veio para o serviço público reduziu de uma certa forma, né? Então, o que a gente tem? A gente tinha uma expectativa de
receber mais e não estamos recebendo esse mais. E isso também frustra a nossa perspectiva de arrecadação e acaba trazendo para a gente o que foi detectado, um déficit muito grande para esse ano, o que provocou a busca junto ao Tesouro de valores para garantir pagamento de benefício. Então, o Tesouro já vem fazendo um aporte desde o mês de abril, né? Abril foi pouquinho, mas desde maio, junho, esse valor está girando em torno de 70 a 90 milhões mês. O que a gente está projetando até novembro, 617 milhões de repasse do Tesouro para garantir pagamento de benefício, né? Então, essa necessidade provocou no governo um alerta e foi necessário, né, que o governador encaminhasse para a Câmara Legislativa um projeto de lei buscando, né, uma aprovação para que nós pudéssemos utilizar o Fundo Solidário Garantidor. Quem é o Fundo Solidário Garantidor? É um fundo que nasceu na Lei 932, na Lei Complementar 932, em 2017. Esse fundo nasceu para quê? Ele nasceu para fazer solvência do fundo deficitário. Ele tem essa natureza. Ele é chamado de Fundo Solidário Garantidor. Ele tem que garantir a solvência do fundo que tem déficit. Então, face ao déficit do fundo financeiro que a gente está enfrentando hoje, a gente tem que buscar no Fundo Solidário Garantidor recursos para poder pagar as aposentadorias e as pensões. Como é que a gente vai buscar esses recursos? A gente vai pegar na rentabilidade líquida do fundo. O projeto de lei, ele está preservando o principal. O principal do fundo, que é quase 4 bi e 500 que a gente tem hoje, ele vai ser preservado. A rentabilidade mensal dele, rentabilidade líquida mensal, é que vai ser utilizada para pagamento de benefício previdenciário. Entendendo que isso não seria tão suficiente, o governo também se propôs a contribuir com uma alíquota extraordinária, uma alíquota patronal extraordinária, que vai ser avaliada, que vai ser estudada, projetada em um estudo. A gente tem um plano de equacionamento que tem que ser agora trabalhado, né? Tem que ser trabalhado para poder ser apresentado e daí sim esse plano vai ser adotado pelo governo para poder estabelecer qual vai ser o percentual da alíquota extraordinária e por quanto tempo vai acontecer essa alíquota extraordinária. Hoje, a alíquota patronal, ela está em quantos por cento? 28. 28. Ela né? é o dobro que do servidor. Então, aí o governo ia contribuir mais ainda que os 28. Além dos 28, ele vai ter uma outra alíquota, que pode ser 15, pode ser 18, pode até ser 28%. Agora Ele pode dobrar. Mas isso tem um tempo para ele, a própria lei vem dizendo isso. Que ela é temporária. É temporária, a alíquota é temporária. Entendi. Então, o plano de equacionamento, ele vai dizer, olha, nesse primeiro ano a gente precisa de tantos por cento, no segundo ano a gente precisa de tantos por cento, e assim, a gente vai projetar isso, alíquotas por tempo e quanto tempo isso vai acontecer. Agora, essa alíquota, Raquel, mas ela vem junto assim, com... Não tem risco nenhum de ter um efeito cascata e o servidor também tem que pagar mais? Não. O fato que hoje a cada R$1 que o servidor deposita, né, que ele é cobrado dele, o governo paga 2, não é isso? Para ativo. E como há essa proporcionalidade, não corre o risco da gente ter que ter também o nosso aumento da contribuição do servidor público? Não? Entendo perfeitamente a angústia, né, do segurado, mas não. Isso é inviável, primeiro por quê? Porque o STF já formou maioria no entendimento de que a alíquota extraordinária ela não pode alcançar o segurado. Isso em hipótese nenhuma, né, Raquel? Em hipótese alguma. Ela só pode ser cobrada da patronal. É isso aí que vem aqui, as caminholas começam com o depois eu quero entender o raciocínio. O Tico Teco fica aqui
entendendo o seguinte, como você vai pegar uma parte da rentabilidade do que a gente tem de capital investido para fazer essa complementação dos 600 e poucos milhões. Aham. E esses 14% ou 15% que o governo vai entrar é para juntar a este que você vai tirar dessa rentabilidade? É porque a rentabilidade ainda não é suficiente. Exato. Então, essa rentabilidade, ela já não é um capital também, junto, já do governo e do servidor investido? Aí eu vou explicar. Aí já também. vem os dois juntos. A gente, tudo que tem hoje dentro do RPPS é contribuição. Isso. Veio do servidor e veio do patrão. Isso. E lembrando, como o próprio Bom. Ibrahim, desculpa. Ibrahim colocou, o governo sempre colocou o dobro. Isso. Sempre colocou o dobro. Uhum. Então, a gente tem que entender que esse fundo, ele nasceu com as contribuições do segurado e do patrão, e face a uma nova data de segregação, esse fundo nasceu. Dentro dele, a gente não tem mais segurados, não tem beneficiários. Esse é um fundo que ele nasceu para fazer o quê? Garantia, solvência. Uhum. Então, dentro desse fundo, eu não estou tirando a possibilidade de uma pessoa que está lá dentro do fundo não se aposentar. Muito pelo contrário, porque eu não tenho pessoas nesse fundo. Esse fundo, ele só tem o quê? Ele só tem valores, ele só tem ativos. E não tem para ele obrigação, como tem no fundo capitalizado e Entendi. no fundo financeiro. Esse fundo nasceu para quê? Ele nasceu para poder garantir a obrigação do fundo financeiro ou do capitalizado, que graças a Deus a gente sabe que está bem, está saudável, não tem perspectiva de déficit, ele é um fundo superavitário, então quer dizer, o Fundo Solidário Garantidor, ele está ali para poder garantir a obrigação daquele fundo que está com déficit. Assim, Raquel, só para entender o raciocínio do governo nessa questão, porque vai se criar, né, uma contribuição extraordinária, né? Aí me diz uma coisa, esses 10% que estão sendo, como eu diria, sendo bloqueados para que a gente possa usar, em relação apenas aos aposentados e pensionistas? 10% você fala ou do fundo constitucional. Ou está diminuindo o valor do fundo constitucional? Está diminuindo o fundo valor do repasse do fundo constitucional. Que você pode usar para pagar aposentados e pensionistas. O valor do fundo mantém-se o mesmo. Não, o fundo ele vai manter o mesmo. Você só não pode usar esses 10% mais para pagar aposentados não pode usar. e pensionistas. Esse fundo, o que acontece? Ele vai direto para a educação e para a saúde. Ele paga benefício na educação e não vai poder mais pagar saúde. os aposentados e pensionistas com esse recurso mais. Esses né? 10% a por menos, ano. eles não são mais repassados. Aí o raciocínio é o seguinte, o governo tem repassado para cobrir, né, por causa dessa questão aí. Desde maio. Qual é a diferença de você estar cobrindo e você criar a contribuição patronal? É porque você vai poder usar esses 10% para outras? Não, os 10% eles não vêm para cá. Para pagar a contribuição, não, por os 10% exemplo? eles não vêm para cá. O raciocínio é assim, você tem 300 milhões mês, você recebia um 1/10 de 300 milhões mês. Você está recebendo somente 270 milhões mês. Esses 10% nem mas aparece. o raciocínio de você cobrir o déficit, de você criar uma contribuição patronal, qual é a diferença? A ideia de criar a contribuição é porque você organiza contabilmente as contas. Porque quando o governo... Porque no final das contas vai dar a mesma coisa, né? Só que tem um detalhe. Que ele vai ter que tirar do caixa para pagar a contribuição, né? Ele não vai tirar do fundo. Não, eu digo do caixa do tesouro. Exato. Ou ele cobrir, ou ele pagar a contribuição patronal, é a mesma coisa. Né? Mas existe uma nova contabilização. Porque você criar uma alíquota extraordinária tem toda uma exigência contábil para isso. Quando você faz um aporte para insuficiência financeira, é outra situação. Por quê? Porque isso aí não tem previsão contábil. Ele é um furo de caixa. Isso. Quando aí você vai tem mês uma a mês, alíquota, você vai ter que saber quanto é que vai ser o furo. como é que você faz o seu fluxo de caixa.
Entendi. Mas questão de É organização. uma organização então. contábil. Entendi. Tá? Não deixa de ser uma obrigação do governo. O governo está tomando para si, ele está tentando organizar as contas Sim. e de forma correta para poder não ter surpresas. Então, eu vou estabelecer, inclusive, esse plano de equacionamento e onde eu vou ter lá a alíquota para o ano, eu vou ter o período que vai ser aquela alíquota e assim gradativamente até o momento que a gente vai entender que essa alíquota não pode mais ser objeto. A gente tem que buscar outras alternativas. Não é porque eu tenho agora uma alíquota extraordinária que eu vou sentar e vou descansar. Não, a gente tem que buscar outras alternativas para garantir que o governo consiga pagar os benefícios dos segurados. E essa sobra desses 10% que teoricamente vai sobrar, porque não vai poder pagar aposentados e pensionistas, ele pode ser utilizado para pagar os ativos? Não sobra. É isso que eu estou querendo dizer. Ele não entra no nosso... esses 10%, esses 30 milhões, eles não entram aqui mais. Não entra no IPREV. Nem né? no IPREV, nem no ente. Nem em lugar nenhum. O repasse que é feito do Fundo Constitucional mensal, como eu expliquei aqui, é uma colocação que eu estou fazendo. 300 milhões, a gente recebia 300 milhões mês. Eu não vou mais receber 300 milhões mês, eu recebo 270. Então vai ser do bolo mesmo, né? Então do bolo geral vai cair 10%. Esse valor, na realidade, o acordo que foi feito entre o DF e a União é porque tem que ser feito a retenção dele lá para garantir aquele débito que tem com o Fundo Constitucional. Entendi. Entendeu? Mas isso aí, quem conhece lá, o processo, né? Quem conhece antiga, o processo né? sabe que esse valor é para poder... Ele não vem para cá. Entendi. Ele não vai ser utilizado em outro lugar. Então o motivo é aquele déficit histórico lá, né? É aquele déficit histórico que tem lá com o Fundo Constitucional. Agora, o que me vem aqui são perspectivas. A gente vê que cada dia fica menos atrativo o serviço público para a questão da aposentadoria. Muita gente vinha para o serviço público com perspectiva de uma aposentadoria pomposa, o cara leva o último vencimento para a aposentadoria. A gente vê que isso já não acontece mais. Se ele não tiver a previdência própria, ele já não é mais um atrativo essa questão da aposentadoria. Oi, Renê, chegou aí? Que legal, cara. Vi você agora por aí. Então, com o desenvolvimento tecnológico, com a IA que vem aí, com tudo isso, a gente vai diminuir a mão de obra. A gente está vendo que a Raquel está com uma dificuldade imensa. Porque há 30 anos atrás a gente tinha basicamente 4-por-1, quer dizer, os servidores se pagavam a aposentadoria. Meio de 30 anos a gente já está com dificuldade, ela não tem 1-por-1. A conta não fecha. A conta não fecha, não chega mais. E eu acredito que com o desenvolvimento da tecnologia, o próprio Manuelzinho de Andrade, que é o presidente do Tribunal de Contas, esteve aqui na TV Sim Direta e ele teceu essa preocupação de como que vamos fazer isso para o futuro, porque os servidores não têm a consciência de fazer previdência própria. Complementar, né? Não tem fazer essa previdência complementar. Na verdade, a gente vai trocar essa previdência para o social, para assistência social. Porque se o cara não tem essa perspectiva de fazer a sua própria aposentadoria e o Estado não obriga, que não é obrigatório, o cara já gasta tudo que ganha hoje, ele gasta hoje, então, no futuro, os velhinhos vão ter que ter mais assistência social. Não é verdade? Você vê o benefício. Márcio, eu tenho uma visão um pouquinho mais puxada dessa colocação. Os jovens hoje, você pega essa geração que nasceu há 20 anos atrás, se você conversa com eles, a visão deles é completamente diferente da nossa quando a gente tinha 20 anos. Né? Uhum. Então, o jovem de 20 anos hoje, 25 anos hoje, ele já pensa em capitalizar. Ele já tem essa visão, né? Ele já tem essa visão de capitalista, entendeu? Nós é que não fomos preparados para isso. Então, hoje a gente está apanhando, por quê? Porque nos faltou esse preparo, essa orientação. Mas o jovem hoje, você pode conversar com essa juventude, aí todo mundo fala, eu vou capitalizar, eu vou investir, eu vou comprar isso para poder investir. Então, é da natureza deles. Então, essa visão, não me interessa muito ingressar no serviço público, por quê? Porque eu prefiro montar o meu negócio, eu prefiro investir, eu prefiro capitalizar, eu prefiro ser um profissional liberal. Então, a visão do nosso jovem hoje é completamente diferente
da nossa quando tínhamos 20 anos. Isso é verdade. Eu Entendeu? tenho um filho até porque o serviço público com aí, isso tudo não está sendo mais tão atraente. Não é atraente. né? Então, às vezes, você ganha muito mais na iniciativa privada do que você está no serviço público. Né? Raquel, isso, Ibrahim, nos deixa preocupados também com a grande reivindicação dos nossos aposentados, né? Quando é que o IPREV vai parar de taxar os nossos aposentados? Isso é uma pergunta de quando o sindicato abre até a hora de fechar, todos os dias. Mas antes a gente entrar nessa pauta nossa, é importante a gente que a nossa presidente esclareça, esse fundo, com essa legislação, ele acaba ou, na realidade, ele continua dentro do IPREV? Porque você falou com muita propriedade, Raquel, que isso aí realmente é um braço, né, para custear exatamente a previdência dos nossos servidores, dos nossos veteranos, né? Porque hoje o servidor que entra, ele já entra em outra forma, capitalizado, né? E aí a gente preocupa porque na época que a gente criou esse projeto, foi uma discussão assim, muito ampla e democrática, inclusive você participou lá da audiência pública, né? A ideia era a gente colocar, inclusive, esses estacionamentos e para que realmente, quando chegar a nossa vez, né, a gente tenha a nossa aposentadoria garantida. Porque a gente viu igual o estado de Rio de Janeiro, chegou o momento do cara receber 3 meses, ficar 3 meses sem pagamento. Olha que absurdo. Ficou, né? Aposentado que ficou. Então a gente tem um cuidado muito grande e vê ali o IPREV como um patrimônio mesmo, nós servidores. Né? E a gente fica alegre em saber que também que hoje quem está dirigindo o nosso Instituto de Previdência também é uma servidora, né, efetiva do quadro. E isso que a gente tem que ter em lei também, é a defesa nossa. Né? Não quer querer subestimar alguém, questão, mas a gente sabe que o seu cuidado é muito maior porque você sabe que é a sua casa ali, né, que você vem aposentar. Então, eu quero dizer o seguinte, esse fundo, né, é o garantidor, né, garantidor. Ele tem expectativa dele crescer também, para que ele... quais são as verbas porque me parece até os lucros do BRB estava sendo depositado, né? Não é isso, Raquel? A gente tem ingresso dos dividendos do BRB nesse fundo. A gente tem agora, fizemos a venda de 12 imóveis que estavam num bloco, né? Porque temos 4 blocos de imóveis, os imóveis que foram passados para o IPREV em 2017 também, que é uma discussão que já foi feita em outras ocasiões, e hoje a gente está tentando transformar esses imóveis em recursos aplicáveis, em recursos que se monetizem mensalmente, né? Então, nós tivemos aí uma venda que foi muito boa, né? Vendemos 12 imóveis, entre apartamento, casa e terrenos no CIA. Esse ingresso ele já está ocorrendo, esses valores já estão ocorrendo, e isso implica dizer que eles estão entrando no IPREV valorizados, porque a gente tinha uma avaliação, era uma discussão muito grande que a gente tinha dentro do CONAD, você acompanhou isso, Sim. Márcio acompanhou, Marcelo acompanhou isso. Então, a gente tem o que 40 mil reais, uma avaliação de 40 mil reais, e agora virou 60, ingressou 60. Então, a gente tem aí já uma rentabilização, né? E esse valor entra e vai rentabilizar também. E isso a gente está fazendo com todos os imóveis que estão dentro desse bloco, né? Desse grande bloco de imóveis do IPREV. Então, a perspectiva, existe todo um estudo, toda uma avaliação para a gente poder fazer uma gestão imobiliária e isso virar também ativo. Virar ativo líquido, que a gente chama de ativo líquido, é aquilo que você tem dentro de um investimento de renda fixa, de um investimento de renda variável. Então, quer dizer, é pegar o que está hoje imobilizado, que é um imóvel que está imobilizado, e transformar ele em um ativo que está rentabilizando, né? Então, esse é uma proposta para poder fazer com que esse fundo consiga crescer. Outras seriam buscar realmente novas receitas, novos ingressos. A gente tem que buscar trazer novas sugestões de ingressos para dentro desse fundo. Seriam receitas que trariam aí a possibilidade do fundo crescer e não ficar só 4 bi a vida toda, além dos imóveis que a gente tem lá, né, além das ações do BRB. Então, tudo isso é algo que pode estar agregando valor a esse patrimônio.
Tá? Isso é feito anualmente, discutido anualmente com o CONAD, que é o nosso Conselho de Administração, com o nosso Comitê de Investimento. Então, existe todo um trabalho de busca de valorização desses ativos. E a ideia é fazer com que esses ativos se mobilizem, se monetizem cada vez mais. A ideia é monetizar cada vez mais. Mas temos que buscar outras receitas. Teríamos que fazer uma licitação disso aí, né? Não seria licitação. Isso, quando a gente faz venda, quando eu alieno um imóvel, um apartamento que a gente tinha lá, nós temos hoje 15 apartamentos dentro do IPREV. Desses 15 apartamentos, 10 já foram vendidos. Tá? Desses 15, 10 já foram vendidos. Então, a gente tem aí uma situação até razoável de alienação. Por quê? Porque nós não somos uma corretora. Eu não tenho que ficar alugando apartamento, viver do aluguel desse apartamento. Eu tenho que transformar isso em um ativo líquido para que ele rentabilize, para que eu possa comprar com isso aí títulos, para que eu possa investir em renda variável e aí ganhar com isso. Porque um aluguel não vai me trazer. Vai me trazer... tem uma entrada? Tem, mas eu tenho que pagar condomínio, eu tenho que pagar uma depreciação. Então, não vale a pena, eu não sou corretora. O RPPS, ele está ali para poder investir. Por isso é que nós somos nível 4. Estava tendo nível muitas despesas, com manutenção de imóveis. E o nível 4, quando o Marcelo citou a questão do nível 4, é bom a gente colocar isso, é o maior nível de excelência que temos hoje em RPPS. É como se fosse um ISO. Para quem conhece ISO, sabe que isso aí é uma certificação de qualificação. Isso trouxe para o IPREV condições de melhorar a sua forma de investir. A gente tem níveis diferentes de quem é nível 1, de quem é nível 2. A gente tem ali possibilidade de investir um pouco mais em algo que pode trazer mais rentabilidade para a gente. Fora a qualificação da gestão. Isso mostra que a gestão que existe hoje no IPREV é uma gestão qualificada. Hoje, uma diretoria ela é certificada. Hoje, os nossos membros do Conselho Fiscal, o Marcelo está aqui, ele tem uma certificação específica para isso. E tudo isso garante ao IPREV essa certificação, garante ao RPPS do Distrito Federal ser reconhecido como nível 4. A forma de enxergar o RPPS do Distrito Federal é diferente, nacionalmente falando. O Ministério enxerga o IPREV, o Tribunal de Contas enxerga o RPPS do Distrito Federal de uma forma diferente. Olha, ele é nível 4. E somos 13, só 13 de 2.100 municípios e 27 estados, só 13 são nível 4. E nós somos um desses 13. Então, assim, é para a gente uma honra e, assim, gratificante entender que chegamos num nível onde a gente pode mostrar para toda uma sociedade e para todo um DF que somos capazes de fazer um trabalho com responsabilidade, com comprometimento, né? E é bom destacar aqui também que o problema do Fundo Constitucional não apareceu só agora. Como o próprio Marcelo colocou aqui, isso é uma coisa que já vem sendo discutida desde 2009. É algo que já vem sendo debatido desde 2009. E só agora no governo ibanês, só agora no colo do governador, é que caiu a conta. O governador teve que se deparar com essa situação. Olha, vou perder 10% de algo que era primordial para pagamento de benefício. E é uma coisa que já vinha sendo discutida. E só agora que estourou na mão do governador esse problema. E ele está realmente buscando uma organização contábil para poder resolver isso de uma forma saudável e competente, né? Responsável. Um ponto assim, que eu queria destacar em relação ao Fundo Solidário Garantidor, esse projeto de lei gerou uma grande repercussão, né? Mas que, na verdade, a lei ela já previa que poderia se usar do Fundo Solidário Garantidor os rendimentos que fossem acima da inflação do ano anterior. É o que tá até em 2024 houve, né? Isso, foi feito isso. Uma retirada
242 milhões dos rendimentos que superaram acima da inflação de 2023. Então, isso já era previsto. Só que aí, com essa questão da Câmara, desse projeto da Câmara, ele gerou essa repercussão. E o fundo ele foi criado realmente para cobrir esses momentos de crise, né? Então, mas aí se gerou isso, aí essa questão da contribuição patronal, alguns confundiram achando que era para o servidor, que ia ter que pagar, né? Então gerou toda essa repercussão, né? Eu vou insistir na minha indagação. Isso afeta os nossos aposentados naquela questão de que mudou a base de cálculo, até porque está com Gilmar Mendes a bola ainda, né? De fazer. Não, já foi para plenário. Já foi para plenário? Eles agora vão decidir se vão fazer julgamento em plenário ou se vão concluir lá a votação. É porque já está a favor, a votação já está. Ele já tinha maioria, né? Já tinha maioria a ADI já tinha maioria. Para voltar à base de cálculo anterior. Tem algum óbice financeiro assim que possa impedir que o GDF cumpra a determinação do Supremo, assim, no caso de voltar a base de cálculo ao que era antes? Se a decisão for para voltar ao que era antes, não existe óbice. Decisão a gente tem que cumprir, né? Decisão judicial você cumpre. Isso. Agora, o que vai acontecer? E qual é o impacto disso para a sociedade e para os aposentados? É que a gente perde uma receita de 40 milhões mês. É mais uma receita que você vai perder. Porque hoje eu tenho uma receita de 40 milhões mês que vem dessa contribuição de quem recebe até o teto do INSS. Se a contribuição passar a ser para quem recebe acima do teto do INSS, é 40 milhões a menos na minha receita. A gente não teria de onde tirar esses 40 milhões? Não tem uma... Assim, por uma ótica é uma perda, mas pela outra ótica é um ganho daqueles aposentados que doaram a vida, né, em prol do GDF. Ou seja, eles estão bancando 40 milhões para o IPREV, né? Então aí depende da ótica, né? E isso é até uma questão social, né? E esses 40 milhões acaba revertendo com que a pessoa gasta. Ele só pode ser gasto para pagamento de benefício. O que entra como contribuição, eu só posso gastar ele pagando benefício. Quando ele não entra, eu não tenho como. Sim. Tem pessoas que a gente falando do senso comum, que é como os nossos aposentados vê o Estado, eles veem de uma forma de um senso comum. A gente fala de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais do orçamento do Estado é nada, não pode se levar em consideração nenhuma gota d'água no oceano, porque a gente tem um orçamento de quase 70 bilhões de reais, você fala de 40 milhões para aquelas pessoas doaram a vida pelo GDF. Né? E sem dizer que desses 40 milhões, se você impactar lá imposto de renda e novamente aquele descontozinho lá que vai ultrapassar o limite do teto da Previdência, acaba que volta para os cofres, volta para a fonte C do governo, que pode encontrar um meio para... É porque nós somos sindicato, nós temos que pedir um estudo, sei lá, o que o IPREV pode fazer para nos dar informações a respeito disso, como que a gente vai lidar com esse... Até porque tem uma decisão que está vindo do Supremo e alguns estados mandaram voltar atrás no desconto dos aposentados. Então a gente tem isso como pauta, Raquel, para os nossos aposentados, e é uma expectativa muito grande que isso aconteça. Até, então, de repente, poderia incluir nessa cálculo do patronal aí, talvez já pensar nessa despesa. Será aí. Que ainda daria tempo de fazer essa discussão dentro desse cálculo patronal? Não, porque ainda vai fazer os estudos, né? Vai definir agora, né? Agora que a gente vai sentar eu acho que seria um momento do fórum, pensar, né? O fórum dos servidores, a gente está voltando àquela discussão do fórum, a gente levar essa pauta para o fórum e ver o que a gente pode ajudar em alguma coisa lá junto com você no IPREV, que a gente alivie a situação dos nossos aposentados, que estão saíram de aposentados para super endividados. É a nossa discussão. É uma visão bem complexa, como o próprio Marcelo falou. Para o RPPS, é uma perda. E ele tem de perda dupla, porque não é só ao fato de deixar de entrar, porque esse fundo ele é fundo deficitário.
Ele é um fundo deficitário. Ele tem uma perda porque vai deixar de entrar. E ele tem uma perda porque ele vai ficar preocupado como é que ele vai pagar benefício. Então, assim, a visão do RPPS, ela também é preocupante porque ela fala assim, olha, eu não estou só deixando de receber, eu tenho que me preocupar porque eu tenho agora que buscar uma forma para poder garantir o pagamento do benefício desse que não vai poder, por força de uma decisão, por uma questão de inconstitucionalidade, ele não vai mais contribuir, mas eu tenho que pagar ele. E a gente não pode esquecer dos princípios que comandam a Previdência. Existe a solidariedade, né? O sistema é contributivo, o sistema tem que ser solidário, para garantir o quê? O equilíbrio financeiro e atuarial. Então, se a gente não, enquanto eu tenho que pensar que, enquanto RPPS, enquanto ente, se eu não tiver recurso, como é que eu vou pagar o meu beneficiário? Né? É preocupante. Até porque nós tivemos uma péssima experiência aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Verdade. Lá ficou uma situação dos aposentados ficarem em fila para receber cesta de alimento. Foi. Então, a sua preocupação tem que ser pertinente, você tem que continuar sendo a presidente que você é, né? Porque você vê todas as saídas, vê tudo o que poderia ser feito, mas vê os princípios, né? Porque se a gente abrir mão também desses princípios, a gente pode cair, né, no não pagamento, dos nossos aposentados. Então, a sua preocupação é pertinente e a gente pede também que os aposentados, por enquanto, vão compreender nisso aí, até a gente encontrar uma saída, né? Pior do que seria estar numa fila recebendo cesta de alimento, Ibrahim. Verdade. Eu vou ser bem franca contigo, olha só. Uma vez me perguntaram, isso foi quando começou aquela história de reforma em 2018, 2017. Então, assim, o que você prefere? Você prefere ficar no susto de que daqui 10, 15 anos você não vai poder receber, ficar sem contribuir, ou você prefere contribuir e ter uma ideia de que você tem uma perspectiva de que vai ter um benefício para você daqui 10, 15 anos ainda. Eu falei assim, olha, eu continuo contribuindo, porque eu não quero ter o susto de levantar e passar pelo que o Rio de Janeiro passou. Não é? Abrir lá minha conta corrente e não foi creditado o benefício. Então, assim, muito ruim. Não é só a cesta de alimento. Normalmente é o neto que não vai ter o lanche para levar para a escola. É o tratamento de saúde. É o tratamento de saúde, né? Porque normalmente os avós, os aposentados são avós. E muitas vezes está cuidando de filhos e de netos dentro da própria casa ainda. Ainda temos essa manutenção aqui no Brasil ainda de filhos com 50, 60 anos, estão morando com os pais de 90 ainda. Né? Então, o RPPS, o nosso aqui, para mim, uma surpresa trazer para o nível 4 aqui, podemos dizer que é um ISO, né? A gente é de excelência mesmo o nosso RPPS. Isso quer dizer que está garantindo aí a minha aposentadoria, que eu acho que até o final do ano eu vou migrar para o IPREV. Você já está na bono, né? Já estou na bono aí, permanência aí. Então é isso aí, já estamos chegando já ao final do nosso programa. Né? Vamos ouvir agora aqui as considerações finais dos participantes aqui, Marcelo, Borba, Márcio tão Paiva. Rápido assim, presidente, né? Que isso, a Raquel não falou nada ainda. Quando o trem é bom, é rápido, né, rapaz? Então, agradecer aí a presença da Raquel, né? Uma ótima gestora, né? O IPREV cresceu muito, se organizou muito com a presença dela. Apesar de eu tenho esse pensamento mais pro social, né? Eu sei que ela pensa mais com a razão, né? Ela é mais a razão, eu penso mais... Sou do sindicato, né? Por isso que não é à toa que eu sou do sindicato, social, né? E, assim, eu fiz após um mestrado e os meus temas foram Previdência, né? Então, eu sempre defendi que, no início, a Previdência ela foi criada para aquelas pessoas que doavam a vida, se dedicavam ao serviço público, ao serviço da cidade, ao serviço da população. E por esse motivo, não que seja um privilégio, mas era uma compensação que essas pessoas tinham pelo toda uma vida doada ao serviço público. O serviço público trazia gente para trabalhar, porque ninguém queria trabalhar no serviço público. E tinha que criar esses... Né, criaram essas para compensar, porque, por exemplo, eu poderia, né, como a Raquel falou, eu poderia estar na iniciativa privada, eu sou economista, poderia estar até rico aí, milionário, mas eu escolhi dedicar a minha vida ao serviço público. Então, nada mais justo que você ter uma compensação
depois desses 30, 40 anos de trabalho, né? Você Então, mestre em essa é a economia minha pelo visão. UNB, né? Isso, E aí, qual e o a tema? minha tese foi Previdência. Previdência. Né? Foi Previdência Complementar. Né? Uhum. E, então esse é o meu pensamento, né? Eu sei que a gente tem que pensar com a razão, uma hora a conta chega, né? Então a gente também não pode É. É onde está a esbanjar. solidariedade. É, exatamente. Mas eu agradeço a Raquel, agradeço o presidente aí, e o Márcio Paiva, e estamos lá no conselho, tentando fazer o melhor possível, né? Graças a Deus, na minha gestão, posso dizer que na minha gestão a gente passou para o nível 4, né? Não sei se contribuir, mas acho que bastante. sim, A contribuir brasa vem para sobre que o passageiro, IPREV né? melhore, né? Com certeza. E a gente está lá ajudando, a gente tem aquele papel chato de fiscalizar, né? Às vezes O tem seu que bater papel é o de vez com a controle, Raquel, Você é o Mas- controle interno, né? Mas Ele o esse controle papel interno. aí de fiscalizar, mas a gente está sempre com a intenção de ajudar, não é de ficar mas com apontando e A querendo fiscalização tem essa acusar. função de A gente, de ajudar. a gente aponta, É por isso mas que chegamos no aonde sentido, chegamos, é justamente exato, com o no controle. sentido de ajudar e melhorar e que a gente cresça ainda mais. E é isso, então. Obrigado Muito a bem. todos aí, bom dia. Márcio Bom dia. Paiva. Então, as suas considerações finais aí, Márcio. As considerações finais do Bob parecendo as minhas, né? Esse é um programa, né? Começou o programa de novo. Eu vou falar nas minhas considerações aqui sobre o aumento do INAS, que os colegas não se preocupem, porque o aumento do INAS, para quem ganha, quem não teve o reajuste salarial que ultrapassou os limites, vai continuar pagando pouco, R$ 570. Num 1.553 Os meus é o dependentes teto. aumentaram R$20. É o limite. Os dependentes aumentou R$20. E em alguns casos até diminuíram. Dependendo da idade, teve casos que diminuiu o valor. Teve redução. Né? Teve redução e em outros casos aumentaram. Então, não foi assim um aumento que dá para evitar de você continuar no INAS, não. Pode continuar lá, que é um plano de uma conquista dos sindicatos e do Sindireta desde 96, que a gente tinha o plano de saúde como pauta. Como também temos agora o plano odontológico, temos 3 empresas e está mais vinculada com a gente lá, ajudando nos patrocínios. E hoje não tem brinde, né, Renê? Que é o Odonte. O Odonte que está sempre patrocinando os brindes da TV e hoje não teve. Mas o Odonte é um dos planos odontológicos, também uma conquista do Sindireta. E outra, Ibrahim, foi a nossa assembleia do dia 25. Dia 25 agora, que os servidores decidiram que quem representa a PPGG é o Sindireta. Que bom. Né? Uma assembleia Exclusivo agora. exclusivamente Sindireta. Foi uma assembleia além da expectativa do Sindireta. A gente não tinha expectativa que fosse tanta gente, né? Até porque o local da assembleia foi um pouco afastado. Tem visto que não conseguimos espaço aqui por dentro do plano piloto. Foi lá na ASLU, no Clube da Saúde, no Gama, Raquel. Mas, rapaz, eu fiquei assim... Clube da SLU, né? No Clube da SLU, o asfalto ali lotou de carro. Me lembrou, sabe, aquela festa, Ibrahim, que nós fizemos no lago do servidor público, onde o Arruda chegou lá e falou: tive que estacionar lá na torre, porque não tinha como chegar aqui. Então foi bem tumultuado, assim, no bom sentido, né? Muita gente participaram e os servidores foram categóricos. Quem representa a PPGG é o Sindireta. Por unanimidade. Por unanimidade, oficial de justiça, estava todo mundo lá para poder certificar a legalidade do nosso trabalho, da Assembleia. Então, parabéns a todos. Queria agradecer, Ibrahim, a cada um que colaboraram para que aquilo acontecesse. Ao Jorival de Planaltina, né? o Abel, né? Aí vai para os colegas lá de Braslândia, que eu não guardo o nome aqui agora, a Flavinha lá de Santa Maria, e aí vai rodando Brasília toda, Donizete lá pelo lado do Gama, e Gilto de Sobradinho, e todos os diretores de Sindireta que contribuíram para que aquele evento acontecesse. Enfim, Parabenizar a todos, enfim, que todos tenham um final de Difícil semana. terminar, né? Obrigado, Raquel, você abrilhantou o programa de hoje. E tem uma questão muito séria desse nosso programa. Esse nosso programa ele é muito sério, ele é conteúdo de estudo técnico em algumas faculdades. O Ibrahim Negreiro estava... Até para teses da advocacia administrativa, o pessoal usa o nosso programa. O Ibrahim Negreiro estava em um congresso em São Paulo e um advogado foi a público lá, que ia fazer o discurso, homenageou, fez um parabéns aqui à TV Sindireta, que muitas vezes ele abre o programa para fazer algumas teses lá no direito administrativo,
para estudar. Então, a vida da Raquel aqui abrilhantou e trouxe mais esse conhecimento, né, do direito previdenciário, esse esclarecimento, né, essas formas de investimento que tem o nosso IPREV. Muito obrigado aí pela sua vinda aí no nosso programa mais uma vez. A gente vai te convidar novamente. Né? Quando a gente for atender os nossos aposentados, tirando aí mudando essa barra de cálculo, a gente vai convidar você novamente. Queremos que esteja ainda na sua gestão, para você dar essa boa notícia aqui para a gente. E no mais é que todos tenham um final de semana abençoado. Muito obrigado. Então é isso aí, Raquel. Né, a gente também aqui agradece, né, em nome de toda a direção do sindicato. Acho que hoje esse programa aqui foi muito esclarecedor para você, servidor. E vamos ouvir agora a consideração final da nossa presidente Raquel, lá do Instituto de Previdência do Distrito Federal. Bom, eu também só posso agradecer, né? Ter a oportunidade de poder explicar, poder esclarecer, deixar claro, né, que o governo, né, do Distrito Federal em nenhum momento teve o propósito de estabelecer qualquer tipo de comprometimento daquilo que o segurado já faz. Então, ele deixou claro que a gente vai utilizar de forma responsável um fundo que nasceu para isso e se propôs a contribuir mais do que já contribui, né? Porque já faz o dobro da contribuição do servidor ativo. Então, se propõe a fazer uma contribuição de forma contábil, registrado, organizar a nossa contabilidade e o governo, na realidade, vai estar aqui fazendo uma contribuição também para poder garantir o pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas. Então, assim, não é porque a gente se depara com um problema que a gente vai pegar e ficar esperando a bola estourar. O governo foi prudente, foi atento, né? O governador sempre esteve muito preocupado com o beneficiário, com o aposentado. Em nenhum momento, né, a todo momento ele colocou, olha, para garantir o pagamento, para dar segurança de que todos aqui vão receber o seu benefício em dias, sem nenhuma dificuldade. Então, esse é o propósito. E o RPPS do Distrito Federal ser nível 4 é porque a gente está lá sempre muito preocupado com o nosso beneficiário, o nosso segurado. Bom. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tá certo. Então a gente chega ao final de mais uma entrevista indireta, agradecendo a você, servidor, que acompanhou com a gente aqui esse tema tão importante, né? E como a gente na mesa aqui, a gente precisa trazer mais a nossa presidente para estar esclarecendo isso para o servidor, esses pontos, porque realmente é difícil só num programa só, né? Num programa a gente está esclarecendo, mas bem que ela colocou, ela está lá à disposição para você, servidor beneficiário, né? As portas sempre estarão abertas lá do IPREV, né? E isso tem um ponto positivo da Raquel, inclusive que toda vez, foi a primeira, quando ontem a gente se encontrou, não, você se disponibilizou, está aqui toda a sua equipe técnica, né? E sempre quando a gente precisa ali do IPREV, está ali à disposição, inclusive chama a atenção de você, servidor público, de fazer a sua prova de vida, né? Aquilo ali é importante, porque eu vi muitos servidores, inclusive alguns diretores do Sindireta, né, que já está aposentado, né, e a gente tem que ir lá bater na Raquel, né, mas infelizmente tem todo um protocolo de assim, não se esqueça, no dia do seu aniversário, de você fazer a sua prova de vida, né, Raquel? Que é tão importante, né, para o servidor. Então, agradeço a todos e até a próxima sexta-feira. Fique com Deus, um bom final de semana a todos e até mais.